Você tem uma profissão definida, você tem um ofício, você está empregado, você ganha dinheiro trabalhando, então você é um fazendeiro de você mesmo. Porque se você faz dinheiro trabalhando, você é um fazedor de dinheiro e logo você tem a sua fazenda. A sua fazenda é o seu trabalho, é o seu ofício. E você tem que cuidar muito bem da sua fazenda, especialmente da porteira para dentro, porque da porteira para fora existem coisas que você não pode controlar. Mesmo que você não tenha um palmo de terra, mesmo que você não tenha casa própria, se você tem um trabalho, se você está empregado, se você tem um ofício que você exerce diariamente, você também é um fazendeiro, porque você faz dinheiro a partir de um trabalho. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar é estar entre os melhores naquilo que você faz. Você não tem obrigação de ser o melhor na sua profissão, mas você precisa querer estar entre os melhores, até porque sempre vai ter alguém que será melhor do que você naquilo que você faz de melhor. Agradeça por existir essa pessoa, porque é uma forma de você poder ter alguém como referência para aprender e se aprimorar naquilo que você faz. O bom fazendeiro cuida da própria fazenda e você tem que cuidar para ser entre os melhores naquilo que você faz, buscando sempre se atualizar a respeito das práticas, as melhores práticas que você pode empregar no seu trabalho. Ou seja, você precisa ter domínio técnico sobre aquilo que você faz, o que os especialistas chamam de hard skills. Mas não basta ter boas hard skills, você precisa ter boas soft skills. O que seria isso? Seria basicamente qualidades na comunicação entre as pessoas. Você tem que ter jogo de cintura, você tem que saber se situar no ambiente, numa hierarquia, saber identificar quem é um bom líder e respeitar esse bom líder, saber que você pode ter subalternos na sua equipe, você tem que ser um bom líder para os seus subalternos, você tem que saber se situar no ambiente de trabalho para se relacionar bem com o seu cliente, com o fornecedor ou eventualmente com o fiscal que vem da prefeitura para acompanhar o seu trabalho. Essa habilidade de comunicação, de jogo de cintura, não necessariamente as faculdades ensinam, porque as faculdades podem te ensinar a ser um bom contador, um bom advogado, pode te ensinar a ser um bom médico, quem sabe um engenheiro. Mas o relacionamento interpessoal você precisa aprender com a vida. Existem pessoas que oferecem cursos nessa área, mas é muito difícil ensinar alguém a se relacionar bem na comunicação interpessoal. Mas é uma obrigação de cada um buscar se relacionar melhor com os demais para ter uma boa convivência, porque a sociedade, a humanidade depende disso, de boa convivência, de tolerância e de perdão também. Ah, mas esse é um canal sobre fundos imobiliários. O que que esse rapaz, o que que esse senhor, o que que esse tio está falando sobre você ser bom no seu trabalho e você ser bom no relacionamento interpessoal? Calma que eu vou chegar lá. Eu estou falando sobre os cuidados que você tem que ter com a sua fazenda da porteira para dentro. Você tem que ser um bom profissional capacitado. Você tem que ter habilidades no trato pessoal e você precisa fazer sobrar dinheiro no fim do mês. Isso está dentro da sua fazenda. A sua fazenda precisa ser lucrativa e, para tanto, você tem que ter receitas maiores do que despesas. E isso envolve a sua família. Não basta você fazer economia sozinho na sua casa se você não envolver a sua esposa ou o seu marido e, quem sabe, os seus filhos. Você sabe que os filhos na adolescência, na pré-adolescência, começam a se comparar com os colegas na escola e quando acaba as férias de inverno, vem o seu filho e pergunta: pai, por que a gente não foi para Orlando? Você só levou a gente para Ubatuba, porque na praia, no inverno, tem menos fila no trânsito, tem menos fila no mercado, tem menos pessoas na praia, você pode curtir um dia de descanso com mais qualidade, não é mesmo? E você tem que explicar para o seu filho ou para a sua filha que você até poderia levar todo mundo para Orlando, mas o que isso vai resolver agora?
você precisa economizar dinheiro para poder investir. Nós vamos chegar lá, porque investir está além da sua porteira. Ainda dentro da porteira da sua fazenda, você já consegue poupar um dinheiro por mês. É preciso fazer uma reserva para emergências, porque esse é um processo que pode levar meses ou quem sabe alguns anos para você ter um conjunto de valores para te proteger de eventualidades, para garantir o seu sustento por 6 meses, um ano, mesmo que você fique sem trabalho. Então, essa reserva de emergências, ela é fundamental para você poder pensar em investir para ganhar o algo a mais. E eu nem estou me referindo à resolução das dívidas, porque isso também faz parte da sua fazenda. Você resolver equacionar as suas dívidas para poder formar sua reserva de emergências, para posteriormente poder investir. Quando você está com a sua fazenda arrumada, com a sua casa organizada, é aí que você pode buscar o algo a mais, que é justamente investir as suas economias. E existem vários caminhos e estratégias para tanto. Não existe a estratégia mais certa ou a mais errada, existe a estratégia que se encaixa com cada um, e eu venho aqui defender a estratégia de comprar ativos geradores de renda passiva, e eles estão disponíveis em bolsa de valores. Do que eu estou falando? Das ações das empresas que pagam dividendos com regularidade, das cotas dos FIAGROS, que são os fundos dos investimentos no agronegócio, um tema diretamente relacionado com fazendas, mas nós temos também as cotas dos fundos imobiliários, que são ativos geradores de renda passiva, e essa renda passiva pode ser reinvestida com regularidade, de modo que você pode incorporar isso na rotina da sua fazenda. Se você ganha dinheiro trabalhando, basicamente você está exercendo a monocultura, a cultura de um trabalho. E quando você passa a comprar ativos geradores de renda passiva, como são as cotas dos fundos imobiliários, você passa a diversificar as suas fontes de renda. Você passa a ter várias culturas trabalhando a seu favor. Essa é a importância de você investir em ativos geradores de renda passiva. No começo de uma trajetória de investimentos, os assuntos relacionados com bolsa de valores, eles parecem que estão fora da porteira da sua fazenda e você tem que buscar ampliar o seu conhecimento para incorporar isso dentro das atividades que você exerce, que colocam dinheiro, que colocam um pão na sua mesa. Mas existe uma sequência lógica para você buscar conhecimento fundamental para você ganhar dinheiro. O básico é você aprender os aspectos técnicos da sua profissão. Então, se você tem a internet ao seu dispor para buscar conhecimento, para buscar atualização sobre o seu mercado de trabalho, é interessante que você concentre as suas energias na renovação do seu repertório técnico que vai te ajudar a ganhar dinheiro trabalhando. E as pessoas acabam invertendo isso, elas acabam abandonando um pouco os aspectos técnicos do seu trabalho e começam a buscar muita informação, muito conhecimento sobre investimentos, num estágio que elas não estão preparadas ainda para usufruir disso. O segundo ponto para buscar aprimoramento é em relação à forma de comunicação com as pessoas. Esse é um conteúdo que deveria ser prioritário na sua agenda. Mais do que buscar informação sobre macroeconomia, sobre guerras, sobre investimentos, porque é bom estar informado sobre isso, mas isso não pode ocupar a sua cabeça a ponto de fazer você perder seu sono, porque isso está além da porteira da sua fazenda. E esse é o ponto principal da mensagem que eu queria passar hoje. Eu vejo muitas pessoas dedicando horas do seu dia para se inteirar de assuntos que elas não conseguem controlar. Não estou dizendo que você precisa ser uma pessoa alienada. É importante você acompanhar os assuntos do noticiário. É importante saber, por exemplo, que nesse momento a Rússia está em guerra com a Ucrânia, Israel está em conflitos com os seus vizinhos. É importante saber isso e as consequências desses fatos. É importante saber que nos Estados Unidos trocou o partido governante e isso pode ter consequências no comércio exterior, mas isso não vai alterar a ordem principal do seu dia, que você pode tomar conta, que é relacionado a você ser um bom trabalhador, um bom prestador de serviço, porque é isso que garante a sua subsistência. É verdade que os assuntos da macroeconomia
interfere diretamente na qualidade dos investimentos, mas eu defendo que nós devemos ter uma estratégia feijão com arroz nos investimentos, uma estratégia simples de compreender e simples de empregar. Por isso que comprar ativos geradores de renda passiva é uma forma para você poder acompanhar a evolução do seu patrimônio financeiro sem você perder o sono. Porque investir com foco no longo prazo, adotando as técnicas do Value Investing, ou seja, comprar bons ativos com preços descontados, e empregar a técnica complementar do Buy and Hold, ou seja, comprar bons ativos e segurar esses ativos enquanto eles têm bons fundamentos, isso permite que você possa dar atenção primordial para o seu trabalho, porque para ser um especulador de sucesso, você tem que ter muita dedicação para o dia a dia do mercado. Para você operar, por exemplo, com day trade, você precisa dedicar várias horas do seu dia para poder antecipar algumas tendências imediatas, para você poder salvar alguns centavos naquele dia, quem sabe alguns reais. Pode parecer ironia alguém aqui num canal sobre investimentos falar que você precisa buscar informações primordiais sobre o seu trabalho para depois buscar informações sobre investimentos, mas esse é o meu trabalho, alertar você para as coisas mais importantes, porque eu estou no mesmo barco que você está. Por acaso eu falo de investimentos, então eu me intero sobre isso diariamente, mas se eu fosse um médico, um advogado, um professor, eu ia me ocupar primordialmente de me aprimorar nessa profissão para fazer cada vez mais um atendimento melhor. Assim como eu procuro me entender bem com os membros da equipe onde eu trabalho, eu não trabalho sozinho, eu trabalho inserido numa equipe e o relacionamento tem que ser azeitado. E essa conversa sobre você imaginar que o seu emprego, que o seu ofício é a sua fazenda e você tem que cuidar da sua fazenda da porteira para dentro, para depois poder se preocupar com assuntos da porteira para fora, é muito relacionado com uma lição do estoicismo, principalmente nos ensinamentos de Epiteto, que ele diz que existem coisas que você pode controlar, existem coisas que você não pode controlar. Então você deve se controlar naquilo que está sobre o seu encargo. E isso vai produzir muito mais resultados na sua trajetória como investidor do que tentar ficar acompanhando o mercado em 100% do tempo, pescando a melhor tendência daquele momento, porque você pode até conseguir bons resultados, mas faltando dinheiro para você aportar, aonde você vai chegar? Em lugar nenhum. Então, se você tiver mais economias para aportar, é isso também que vai fazer o longo prazo e os juros compostos te ajudarem. Já falei demais para uma edição do Filosofando. Eu agradeço você que me acompanhou até aqui. E no mais, um grande abraço e até a próxima.